Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de reiterar as boas-vindas de todos os senhores, todos os presentes, à Base Expedicionária de Fuzileiros Navais Tereza Cristina, essa base temporária que nós ocupamos aqui desde o dia 16 de fevereiro, logo as primeiras horas após as fortes chuvas que caíram sobre a cidade de Petrópolis, e agradecer pelo interesse que tem em cobrir as atividades das Forças Armadas, particularmente aqui da Marinha do Brasil, entendendo que isso também é uma atividade de utilidade pública que conta com a nossa mais alta admiração pelo trabalho desenvolvido por todos que estão aqui. A nossa proposta em fazer uma abordagem do que foi visto pelas... Bem, dentre os militares da Marinha que estão aqui presentes, temos o vice-almirante fuzileiro naval Carlos Chagas, comandante da Força de Fuzileiros da Esquadra, que é o mais alto nível operativo de fuzileiros navais no âmbito da Marinha do Brasil. Temos o contra-almirante fuzileiro naval Medeiros, que é o chefe do Estado-Maior da Força de Fuzileiros da Esquadra. É o assessoramento direto do almirante Carlos Chagas. Temos o capitão de mar e guerra, médico, Ricciardi, que é o comandante, é o diretor do Centro de Medicina Operativa da Marinha. Capitão de mar e guerra, fuzileiro naval Glaucio, que é o comandante do Batalhão Logístico de Fuzileiros Navais. E temos o capitão de fragata médico Drummond, que é o comandante da Unidade Médica Expedicionária da Marinha, que é uma unidade vocacionada justamente para prestar essa medicina, o apoio, a assistência de saúde operacional. Feita essa apresentação, exponho que nós grupamos, basicamente, as informações para essa exposição em 4 tópicos. O primeiro, que cita os principais aspectos do desastre, tentando distinguir as peculiaridades que esse desastre, que essa tragédia teve aqui para a cidade de Petrópolis. O outro ponto é nós abordarmos um pouco dos principais marcos da nossa prontidão operativa, que, ao nosso ver, numa perspectiva interna da Força, da Marinha, foi o grande marco da operação. Algumas capacidades, meios que estão desdobrados e atividades que foram desenvolvidas nesses dias. E, por fim, alguns aspectos internos do grupamento operativo que, às vezes, suscita a curiosidade de entender um pouco de como esse grupo de militares ele se organiza e cumpre essas diversas tarefas. Passando exatamente ao desastre das fortes chuvas do dia 15 de fevereiro. A divulgação ela foi muito grande, mas talvez algumas comparações não tenham sido destacadas por todos aqueles que estão acompanhando, pela imprensa, por informações que chegam por nossos amigos. Mas vamos remeter ao ano de 2011, onde nós também tivemos fortes chuvas aqui na região serrana, e aqui permite um comparativo entre as 3 cidades, né, de Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. Petrópolis já sofreu esse número de 73 mortos, 73 vidas perdidas entre os integrantes de sua população, mas em Nova Friburgo o impacto foi significativamente maior, atingindo a 426 mortos. Na realidade, na perspectiva do próprio cidadão petropolitano, tem 3 grandes chuvas que marcaram muito a cidade. Isso aí nós percebemos na conversa com os cidadãos, com as pessoas, com o povo na rua. A de 1988, onde houve 171 mortos, a própria de 2011, que eu já mencionei, e essa agora de 2022, os dados que nós temos da Defesa Civil até a noite de ontem, foi de 231 mortos. Então, pode-se ver que a cidade ela sofre um impacto, né, no seu dia a dia, na própria vida das pessoas que aqui residem, bem mais significativo do que as 2 fortes chuvas anteriores. Na cidade, ocorreram 163 pontos de deslizamentos, alguns de proporções mais restritas, que praticamente afetam só uma propriedade, e alguns outros de grande porte, que afetam ali um sem número de imóveis, de moradias, deixando um número bastante grande de desabrigados. Quanto às chuvas, nas chuvas de 2011, num período de um dia inteiro, né, o volume alcançou ali os 199 milímetros. Essas chuvas agora, mostrando o quanto elas foram intensas, em apenas 6 horas foram atingidos 259 milímetros.
Isso mostra o quão violento foi o impacto e que numa imagem que nós vamos ter aqui mais à frente, nós vamos perceber que mesmo na cidade de Petrópolis, essa forte concentração aconteceu em uma determinada região da cidade. Aqui são os dados do desastre. A fonte é a própria Defesa Civil, e aqui também, por umas características do tipo de desastre, não foi um terremoto, não foi um furacão, é essa situação das enchentes com desmoronamento. E aí tem algumas coisas, infelizmente, muito lamentáveis. O número de resgatados, ele não se altera desde o primeiro dia. Diferentemente de desastres de terremoto, em que à medida em que as pessoas ficaram presas, soterradas, mas ainda existe o oxigênio, no segundo, no terceiro, às vezes no quarto dia, às vezes até mais avançados, ainda vão sendo encontrados alguns sobreviventes. O que não acontece nos diversos volumes, nos compartimentos que vão sendo derrubados, e a lama vem enchendo aquilo completamente e tira a oportunidade de sobrevida das vítimas. Temos aqui o número de desaparecidos declarados. Existem aqueles que, com certeza, não houve familiar ou amigo que se pudesse ir a um órgão oficial para manifestar o desaparecimento dessa pessoa, e isso também iniciou com ali 35 desaparecidos, chegou a um número mais alto ali na casa dos 213. Hoje, há a busca por esses 5 corpos nos pontos de busca e resgate que o Corpo de Bombeiros vem realizando. Quanto à orientação, isso aqui é uma vista em perspectiva da cidade, mas que ajuda a mostrar, primeiro, por uma orientação geral. Nós temos essa entrada aqui da cidade, é aquela da Rio Petrópolis, que chega no primeiro portal que leva ao Quitandinho. A segunda entrada é aquela que vai para o Bingen, né? Quem já pegou a 040 no sentido Juiz de Fora, mas utilizando ali a entrada secundária. Correção, vai aparecer na imagem seguinte. O que eu quero destacar aqui também, quando nós fizermos o giro dessa imagem, que os senhores observem como é a topografia do terreno, o quanto é arriscado a permanência e a construção das residências nas encostas, e perceber que nas principais artérias da cidade acontece ali as enchentes, enquanto na parte das encostas acontece o risco de desmoronamento, que é algo extremamente severo para a população. E aqui permitirá também perceber que as regiões mais afetadas, elas se concentraram na região sudeste da cidade, que é essa que justamente está disposta na encosta desse grande movimento que nós temos aqui apresentado. Em termos de bairros e comunidades, os 2 pontos de entrada já foram apontados. Aqui é a posição do Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais, aqui onde nós estamos, nas instalações do SESI, uma atitude muito cívica por parte aí da direção do SESI. Esse é o bairro do Quitandinha, esse é o bairro do Valparaíso, aqui é uma região já mais afetada, é o Caxambu. Aqui nós temos a grande área afetada, que é o grande bairro do Alto da Serra, sendo que ali nós temos algumas comunidades. A Vila Felipe, temos o Morro da Oficina, que é a principal área, que nós vamos ter a oportunidade de ver assim muito, muito próximo, a região da Chácara Flora e a comunidade da Vila Boenim. Todas elas têm cenas extremamente lamentáveis de nós testemunharmos, imaginar que ali tinham pessoas. Temos aqui algumas imagens, só imaginar a projeção dessa continuidade de casas nessa densidade, percorrendo, continuando, ocupando toda essa faixa que veio abaixo, para nós podermos estimar, né, a extensão dos efeitos desse lamentável desastre. Temos os efeitos das vidas desfeitas, aqui um exemplo da vida desfeita em termos materiais, mas o pior, na verdade, é o que não aparece, que são as perdas das vidas humanas e dos entes queridos aí de todos os cidadãos que foram afetados. Os prejuízos que vêm acontecendo
e se constata, principalmente junto ali às principais ruas, que são ali, estão nas partes mais baixas, muitos prejuízos, trabalhos de resgate acontecendo, inclusive com muitos, não só bombeiros militares, mas algumas equipes especializadas para fazer o resgate, com cães, inclusive de corpo de bombeiros de outros estados e voluntários, mas de qualidade reconhecida, competência reconhecida, de outros países, conforme é o caso da Argentina, fazendo buscas. E aqui, à medida que o trabalho vai avançando, com as confirmações de que ali não há mais um corpo, uma vítima, entram as máquinas para fazer a remoção do material. Detalhe da imagem, podem perceber aqui, debruçados numa cerca ali junto ao muro, são justamente familiares, na expectativa de que o corpo do seu ente querido, ele ainda possa ser encontrado e possa ser dado um enterro digno aí para aquela pessoa. Os principais marcos nossos da prontidão operativa. Embora tenha uma certa variação daquilo que nós lemos aí na mídia, o horário exatamente encerraram as chuvas, né, as fortes chuvas, foi alguma coisa entre 8, 8h30, 21 horas. Isso estava sendo veiculado, já os efeitos, e que distinguindo bastante essa chuva de uma simples chuva de verão. No dia seguinte, já nas primeiras horas, aqui na região, nós tínhamos 3 destacamentos avançados, né? Um destacamento avançado com 3 propósitos específicos. Um com foco na logística, saber o que seria necessário para apoiar a população, o que seria necessário para apoiar a nossa autossustentação aqui. Um segundo propósito, de ver a questão da mobilidade, porque isso é crucial, e o terceiro, para ver, identificar quais são as demandas de saúde, porque isso traz uma lição muito particular. Primeiro, tem que se chegar rápido, não pode se chegar para pedir apoios a quem já está necessitado, e nós temos que trazer exatamente aquilo que vai ser empregado, não trazer material a mais, porque congestiona ainda mais a cidade, compromete a mobilidade, e, na verdade, os efeitos são negativos e deixam de ser realmente úteis. O Hospital de Campanha inicia o seu deslocamento no dia 17, às 15h45 do Rio de Janeiro, e às 14h30 ele já está prestando atendimento à população. Ou seja, o tempo da saída da nossa base e ele já está atendendo aqui, totalizou ali por volta de 8 horas. Fazer o deslocamento, ser descarregado, ser instalado, guarnecido pelos profissionais de saúde e já estar prestando os primeiros atendimentos. Nos nossos parâmetros, foi uma excelente marca em relação aos nossos exercícios habituais que nós realizamos. Que fatores nós identificamos para o sucesso desse bom tempo, de acordo com os nossos critérios? Primeiro, a previsão de material e designação daqueles militares que integram esse grupamento operativo de fuzileiros navais para apoio à defesa civil. Fruto das experiências anteriores, nós sabemos que não pode ter uma escalação de última hora, as pessoas têm que estar previamente designadas e com esse compromisso de rapidamente acionados voltarem para o quartel, embarcarem e irem para o local de destino. O segundo é um planejamento recente que nós estamos realizando, a Operação Dragão 40, no início do mês de dezembro, quando houve também aquela situação de calamidade com as fortes chuvas que aconteceram no sul da Bahia. E com isso, essa preparação, já desde a organização, definição de meios e a forma de escalonar o movimento para lá, ele teve uma grande serventia para aplicação nesse episódio daqui. Além disso, nós temos também a designação prévia não só dos fuzileiros navais, mas de todo o corpo médico, o corpo de saúde que compõe que guarnece esse hospital de campanha, que é uma equipe de pronto emprego. São militares que atuam em outras instalações, em outras unidades do sistema de saúde da Marinha, mas que têm esse encargo adicional diante de uma calamidade como essa, de serem mobilizados e avançarem para as regiões de desastre. Também temos a questão do frequente acionamento que nós fazemos, e isso é capital, a medida. Pode não ser muito, não nos dá tanto tempo livre, mas isso mantém o nosso nível de prontidão muito alto. Quanto às principais capacidades, meios e atividades que foram desenvolvidas aqui nesses dias.
Então, nós temos, desde os primeiros dias também, o oferecimento, né, a disponibilização por parte da Marinha das aeronaves que foram necessárias aqui para a missão. Então, aqui uma foto muito emblemática por acontecer à frente do Quitandinha. Nós temos aqui um SH-16, estamos aqui com o H-15. Eles foram muito importantes, por exemplo, no transporte de um gerador para um parque de antenas de telefonia, de televisão e de rádio também, e também de apoio aos trabalhos da Defesa Civil, que fica situada no Morro do Morém. E também a estrada que demanda esse parque de antenas, ele também ficou bloqueado em razão dos deslizamentos que aconteceram. Então, não que todo o parque estivesse sob um risco de interromper os seus trabalhos, mas alguma dessas empresas, algumas das instalações que funcionavam ali, já estavam chegando no limite do funcionamento do seu gerador backup. E aí, a pedido de uma concessionária, foi levado por helicóptero. Contamos com elementos de operações especiais, porque, na verdade, a área para pouso, pelas próprias antenas, inviabiliza, atrapalha bastante a aproximação. Então, foi arriado por guincho um elemento de operações especiais, houve o arreamento do gerador, o material foi liberado, destalingado, aí, como usamos o termo na linguagem marinheira, e está lá atendendo até hoje essa demanda. Além disso, também as aeronaves foram colocadas à disposição do secretariado da esfera municipal, para que eles pudessem acompanhar a evolução, não só da questão da circulação na cidade, mas também como estavam os trabalhos nas regiões afetadas. Em relação ao hospital de campanha, que guarneceu naquele prazo, ao nosso ver, excepcional, ele tem algumas características que merecem um destaque aqui, e numa situação dessa natureza, são fundamentais. Primeiro é o fato de ser montável e desmontável. O segundo é a possibilidade do layout dele ser rearranjado de acordo com o espaço que é disponível. E o terceiro, que conforme nós atuamos em desastres, é muito comum nós termos uma infraestrutura comprometida. Não termos energia de terra, não termos um sistema de abastecimento de água, e ele é conectado, ele é abastecido, ou melhor, ele funciona de maneira autônoma. Trazemos os geradores, trazemos o caminhão cisterna água, que faz a alimentação dessa rede interna e abastece, garantindo que ele possa dar, independente, por pior que estejam as condições locais, esse pronto atendimento a essas vítimas graves aí que chegam numa situação de desastre. Aqui nós temos alguns dados, o fato dele dispor, ele se desdobra também com as ambulâncias, né? Fora esse conjunto que fica aqui estacionado, nós temos 2 ambulâncias normais e 2 ambulâncias UTI. Ele é projetado para um planejamento por dia da ordem de 150 atendimentos e, em termos de pessoal, tem um efetivo planejado, mas para cá, na verdade, totalizaram 85 profissionais de saúde. A localização dele, que nos pareceu também um acerto, embora em alguns momentos nós tenhamos tido algumas indagações até sobre o distanciamento do nosso hospital, mas o hospital não está distante do local onde concentrou a maior quantidade de problemas, mas quem estava na cidade nesses primeiros dias, primeiras 48 horas, primeiras 72 horas, testemunhou o quanto congestionado estava o trânsito aqui, e isso compromete o escoamento, né, o transporte justamente do ferido. Então, aqui em linha reta, nós estamos a 3 quilômetros da zona quente, um tempo que se mostrou suficiente para prestar o socorro, e, além disso, num ponto em que tem proximidade de estruturas hospitalares de maior porte para uma permanência maior desses enfermos. Então, essa é uma informação que eu acho que é de esclarecimento de utilidade pública, o porquê essa posição aqui. As razões, elas são técnicas, para nós termos ocupado esse determinado ponto, e, obviamente, também dependemos da autorização de um proprietário,
que no caso aqui da SESI Firjan, concedeu prontamente para que nós pudéssemos ocupar aqui as instalações. O total de atendimentos que nós temos até hoje são de 1.805 pacientes, já que passaram pelo nosso hospital, tanto para assistência médica quanto para assistência odontológica, e alguns, às vezes, que chegam simplesmente com um receituário e consultam se nós dispomos daquele medicamento para poder fazer, dar continuidade aos seus tratamentos. Podem ser vistos, nós temos crianças, no outro slide nós vamos mostrar pessoas de mais idade, tratamento odontológico em cadeiras próprias, justamente para facilitar essa movimentação de embarcar em viatura embarca em navio, se precisar transportar, tudo é empilhável, desdobrável, justamente para privilegiar essa característica expedicionária que nós temos. Aqui são alguns outros exemplos. Esse aqui foi um atendimento que aconteceu já ontem, após o nosso horário previsto. Uma menina que estava chegando, estava com uma crise convulsiva, não é isso? Rapidamente ela foi estabilizada aqui nas nossas instalações, foi removida na nossa ambulância para uma estação, para um hospital com as condições ali para uma permanência mais demorada. Aqui um outro senhor, um acidente de moto de anos, se eu não me engano, foi o comentário dele, acho que não cicatriza e vem fazendo o curativo aqui diariamente. Uma outra senhora estava com um hematoma ali no olho, uma dor também aqui no braço, sendo socorrida, prestado atendimento e recebendo as orientações para dar continuidade a esse atendimento. Essa é a nossa estatística. Começamos ali com um número baixo, até permanecíamos curiosos se realmente estaríamos contribuindo ou não com essa situação esse momento de dor que a cidade estava enfrentando, mas nos pareceu que foi exatamente o tempo da população perceber, conhecer o fato de que havia o hospital de campanha aqui. Rapidamente, os números foram subindo, passando para a casa da centena, chegando ali a 282 atendimentos, depois tendo uma estabilização, e hoje temos caminhado aí nessa faixa de 60, 80, um picozinho aqui no dia 28, chegando ali a 128. Mas esse é o nosso total, e esse é o motivo a grande recompensa que nós temos em estar aqui, afastado de nossas famílias, estar presente nesse momento de dor, saber que essa equipe de saúde aqui diminuiu um pouco da dor para tantas pessoas. Uma característica muito rápida aqui, uma análise das doenças, os motivos de procura. Tivemos nos primeiros dias, apontados aqui em vermelho, a questão de dores musculares, a questão de gastroenterite e muitos curativos em escoriações e ferimentos que eram para fazer. Quem estuda desastre, socorro a desastre, muito mais os profissionais da área médica, percebe como isso sendo um padrão de atendimento médico que é prestado nesses primeiros dias após o desastre. Dias depois, já há uma mudança de perfil, aí já se nota, até por uma consequência do barro, das águas que baixaram, a terra que vai secando e a cidade, a poeira que fica em suspensão, uma quantidade maior de infecções e problemas nas vias aéreas, alguns casos de hipertensão arterial e alguns outros casos de dores de cabeça. Naturalmente, impactados pelo forte desastre que enfrentaram, tanto naquela primeira fase quanto se nota também em alguns dias depois, um grande número de pessoas manifestando crise de ansiedade. Elas têm necessidade de falar durante o atendimento, a consulta que acontece ali, colocar para fora um pouco do que viram, do que perceberam, do que estão sentindo. Mas isso faz parte da atividade de acolhimento dos nossos profissionais de saúde. Passando por uma outra capacidade que a Marinha dispõe, que é em relação aos seus meios de engenharia, que são fundamentais para auxiliar na desobstrução de vias públicas e também na remoção de alguns obstáculos que encheram a cidade e comprometeram bastante a circulação. Nós não atuamos exatamente nas vias principais, mas principais naquelas vias, em algumas encostas, que permite a circulação de forma alternativa entre os bairros aqui, nós atuamos bastante e temos aqui algumas imagens.
Essa aqui é uma área soterrada, né? E outro detalhe que nós vamos ouvindo, né? O momento da chuva ali, a partir de umas 4, umas 5 horas da tarde, muitos desses pontos estavam sendo utilizados como vias alternativas entre bairros, mas pelo horário, um horário de pico, na verdade tinham ali congestionamentos, né? E essas massas de terra de deslizamento arrastaram muitos carros. E o que leva mais ainda a dor, né? O nosso lamento pelas condições em que aconteceu essa tragédia e afetou aí a tantas pessoas. Aqui nós temos alguns exemplos de trabalho. Ali, o material que nós trouxemos do Rio para cá, em termos de pá carregadeira, de reto escavadeira, de uma outra pá menorzinha, que nós chamamos de bobcat, nosso caminhão basculhante, e muitas motosserras, um outro equipamento que é próprio para cortar aço, né, como se fosse uma maquita, mas de um porte muito maior, rústico ali, que auxiliou muito no corte dos postes que estavam caídos na região. Aqui, logo na noite do dia 17 para 18, a Concer colocou na sua página a notícia de que a subida da Rio Petrópolis estava fechada, justamente por um fechamento ali de queda de árvores e postes. Eles removeram postes, a nossa equipe desceu pela contramão, prosseguiu nos trabalhos e removeu as árvores, fez o corte, removeu as árvores ali. E esse fluxo, obviamente, ele era crítico, porque todas as ajudas estavam precisando chegar ali do Rio de Janeiro. Mas isso foi desobstruído com um certo sucesso, acho que em boa velocidade também. Temos aqui a Avenida Portugal, é uma das situações em que as ruas vão permitindo o trânsito de um bairro para outro, como ele estava, como o nosso pessoal botou a mão na massa aqui, realmente trabalhando com pás inchadas, outros trabalhando os operadores das nossas máquinas, dos equipamentos de engenharia, e a situação final aqui desse trecho. Em outra região, ali a via pública bastante comprometida, aqui o trabalho ainda não estava terminado, mas já garantindo a circulação. Isso aqui é uma outra situação, que às vezes nós fazemos patrulhas de engenharia, realmente buscando a quem nós podemos ajudar. Aqui, no caso, é um passeio curto, né, uma área de serviço comum, não chega, quase uma vila, né, mas uma pá carregadeira ela não entra por ali. Nessa residência morava uma senhora de 80 anos, ela estava bem, felizmente, mas com certeza ela não tem mais vigor para fazer um trabalho desse, e até para sair, para buscar alguém para fazer, eu acho que ela estava numa situação de fragilização, isso não seria possível. Isso foi identificado. Iniciou assim, com o muro caído, afetou até o portão ali da casa da frente, nosso pessoal trabalhando. Não é um trabalho refeito, mas as condições de segurança estão restabelecidas. Outro ponto, mesma situação de trabalho de engenharia sendo feito, desobstruindo mais uma via pública. Outra capacidade são as nossas viaturas, tanto as viaturas leves quanto as viaturas pesadas, né? Na capacidade de transportar 5 toneladas, e as nossas viaturas, elas têm uma aptidão justamente para rodar todo o terreno, né? Não é simplesmente trafegar no asfalto. Então, a questão do terreno lameado, de vias estreitas, isso para a gente já não é muito problema, porque basicamente são os ambientes onde nós operamos habitualmente. E vemos que o adestramento do nosso pessoal, justamente nessas situações críticas, tem uma serventia muito expressiva numa situação como essa. Então, o transporte sendo feito, o total foram 37 missões, onde diversos entes, parceiros, iniciativas, organizações procuraram a Marinha solicitando esse apoio de transporte, e o total foram quase 280 toneladas de doações transportadas. Nós temos aqui uma imagem com destino, por exemplo, aqui é uma igreja, Assembleia de Deus, aqui é uma doação da Arquidiocese do Rio de Janeiro para a Catedral aqui de Petrópolis, temos doações que são da Firjan, temos a maçonaria também participando dessa iniciativa e vários outros entes que procuram a Marinha para viabilizar, colocar, fazer aquela união, quem tem para ceder e quem está precisando receber.
Aqui são alguns parceiros e algumas instituições. Temos aqui o Museu Imperial, o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar do Rio, Igreja Universal, Arquidiocese do Rio de Janeiro, Governo Estadual, Universidade Estácio, que também nos alojou, o próprio Firjan, que está nos alojando, uma escola pública aqui ao lado também. Isso foi muito interessante de ver, que todos deram um passo à frente para uma solução e não criando burocracias, papéis e com quem tem que falar. A sinergia ela foi muito positiva. Além disso, uma outra, aqui não é exatamente uma capacidade, mas uma atividade que foi desenvolvida, essas situações de desastre, infelizmente, também deixam os animais domésticos órfãos, abandonados. E descobrimos algumas organizações aqui que têm esse fim filantrópico, souberam da nossa presença, nos recorreram para transporte de rações, eles recebem essas doações, concentram no ponto, mas precisam de centralizar. E aqui algumas imagens, né, que mostram. Essa, inclusive, daqui, ela circulava aqui muito próximo aqui do SESI, mas foi acolhida por esse abrigo. Aqui nós temos fuzileiros navais fazendo ali uns ajustes nos cercados, porque um dos locais onde eles estão utilizando agora, na verdade, são baias para cavalos e foi feita uma adaptação para a separação dos cães. E aqui uma imagem também emblemática ali, parece que é um obrigado ali do animal para o fuzileiro naval ali que estava dando essa assistência no dia de ontem. Essa aí foi no dia de ontem. Também auxiliamos nas tarefas de controle de trânsito na cidade. Em alguns momentos nós precisamos garantir ali uma circulação mais fluida, de acordo com a missão, e particularmente nos primeiros dias isso foi muito importante, até para barrar ali na região do Morro da Oficina, que um número excessivo ou pessoas que não estavam envolvidas, tecnicamente capacitados nas atividades de busca, subissem e, apesar das boas intenções, não só atrapalhassem os trabalhos, mas também passassem a se constituir como potenciais vítimas, né? Porque o bombeiro trabalha ali, ele tem os códigos, tem os sinais, sabe quando é para parar, sabe quando é para recuar, quando trocar de material, e não necessariamente essa é uma condição de todo mundo que se dispõe a ir para o local do sinistro. Outras imagens de postos de controle de trânsito. Temos também a segurança de instalações. Esse aqui é o Colégio Estadual Rui Barbosa. Isso aí é uma experiência que nós trazemos um pouco, é um cacuete do que nós também vimos acontecer no Haiti, em missões de paz, onde tem os comboios humanitários e tem os grandes depósitos. Esses locais, e o próprio comboio, muitas vezes, eles são um objetivo para a realização de saques. E nós terminamos assumindo a segurança desses locais para que a distribuição realmente do alimento e de água possa chegar de uma maneira distribuída, equilibrada para a população que foi afetada. E essa foi uma preocupação inicial. Felizmente, não tivemos um incidente dessa natureza, mas já está na nossa forma de operar. Aqui são outras situações, é um local onde tinha grande quantidade de água. As refeições de algumas famílias, tinham cerca de 35 famílias ali alojadas nas salas de aulas desse colégio, cerca de 150 pessoas. Os bombeiros faziam também as refeições, e isso aqui é um grande galpão. Desse lado, todo o estoque de água, ali para esse período. Do outro lado, um grande estoque de alimentos, de cesta básica, que estava atendendo a população. Uma outra vertente que foi muito explorada apoiou muito a população, né, e estamos vendo muito bem o valor dessa atividade, é a assistência religiosa, né? Aqui é um culto ecumênico, numa paróquia que fica bem em frente ao Morro da Oficina. Aqui tem pessoas de diferentes credos, temos um capelão católico, temos um capelão evangélico, e celebrando algumas palavras ali, tentando confortar, tentando demonstrar solidariedade e, principalmente, levar a palavra de esperança, porque é um momento muito duro e a gente sabe que o que chega nesse momento imediato, essa solidariedade, essa presença, faz uma diferença na forma de encarar os dias que eles terão pela frente. Além disso, ali é um outro exemplo também de que acontece já em outro local, mas esse aqui é um outro fato que eu, por exemplo, não tinha percebido.
com esse alto número de mortos, os próprios padres, para comparecer aos velórios, aos sepultamentos, eles também são submetidos a uma sobrecarga. E essa forte exigência leva a um desgaste deles. Quando nós passávamos pelos cemitérios aqui, nós víamos ali uma grande quantidade de freios franciscanos justamente para prestar esse tipo de apoio. E para o nosso pessoal, para o público interno, eles dão essa assistência religiosa nessa permanência em que os nossos militares estão aqui. Além disso, nessa transição, primeiro socorrer, garantir a mobilidade e tentar refazer, retornar ao dia a dia da cidade, nós cumprimos também aquilo que já fazemos em outros locais, que são as ações cívico-sociais, que às vezes é fazer um melhoramento na conservação por meio de uma limpeza, em uma escola pública, em algum ponto público, um ponto turístico, e aqui foi feito no Museu Imperial, fizemos nessa escola municipalizada Almirante Tamandaré, e hoje nós vamos ter uma oportunidade de ver também no Palácio Rio Negro, também está sendo feito um trabalho semelhante. Aqui temos doações feitas por setores da Marinha do Brasil, que é um grande container que veio logo nos primeiros dias, algumas unidades se organizam e encaminham isso para cá, como nós estamos na área, nós fazemos justamente essa ligação até o posto de coleta e algumas vezes já no ponto de destino ali que a gente está precisando receber. Doações, aqui mais algumas imagens. Em termos de comunicação, o assunto ele teve uma repercussão considerável nas nossas avaliações. Depois entrou a pauta aí da questão da guerra Rússia-Ucrânia, que tomou bastante as atenções, mas temos bastante matérias. No balanço que foi feito também tivemos, talvez esse aqui é um dos melhores pontos, né? Que são os agradecimentos das pessoas simples, mas que foram beneficiadas de alguma forma com uma ajuda, um socorro que chegou ali no momento de aflição em que eles estavam enfrentando. E isso aqui dá uma satisfação muito grande. Nosso soldado, para o militar comum, isolado, não é só a satisfação institucional. Nós percebemos que cada um tem uma grande satisfação em estar recebendo um muito obrigado, saber que está diminuindo a dor de alguém. Desse balanço de mídia, nós tivemos ali até o dia de ontem 140 matérias veiculadas, ali um predominante de matérias neutras e positivas, apenas um ponto negativo. Essa aqui é uma vista de topo da nossa área, né, onde nós estamos aqui ao centro, aqui na sede da Firjan. Ocupamos também aqui com as nossas viaturas, com autorização da Universidade de Estácio de Sá, e do outro lado, também onde funciona o nosso rancho, nossa refeição e o nosso pessoal permaneceu alojado, um colégio estadual. Voltar? Por oportuno, deixar registrado aqui os nossos agradecimentos a essas entidades em particular, a SESI Firjan, a Universidade de Estácio de Sá e a Secretaria Estadual de Educação, Secretaria Municipal de Educação, por terem franqueado e autorizado justamente a presença desse grupamento operativo de fuzileiros navais para poder prestar o apoio à defesa civil e tentar diminuir o sofrimento da população petropolitana. Nosso muito obrigado por terem nos acolhido tão prontamente. Aqui só uma informação do nosso efetivo, uma característica nossa. Nós agregamos e desagregamos muito os nossos meios, o nosso pessoal, de acordo com a demanda das nossas missões. Então, no momento máximo, nós chegamos ali a 376 militares desdobrados aqui. Hoje, por exemplo, estamos com 240. Bem, essa foi uma coletânea assim, das principais informações na nossa perspectiva, mas que eu não sei se esclarece totalmente aquilo que é interesse de todos que estão aqui, e estamos à disposição para qualquer esclarecimento adicional. Só uma pergunta. Como é que vocês dimensionaram a necessidade? Porque eu sei, eu já vi que esse hospital de campanha pode ser muito maior do que o que tem aqui hoje. Vocês dão para a ONU, por exemplo, vocês fizeram uma apresentação ali do governador,
era muito maior. Ou seja, então a pergunta é, como é que vocês fizeram o dimensionamento, como é que vocês determinaram o que iria vir para compor esse hospital de campanha aqui em Petrópolis? Para responder essa pergunta, essencialmente técnica na área de saúde, eu vou pedir ao comandante Ricciardi exponha. Para verificar quais são as condições iniciais e em que condição está o sistema de saúde da região. Então, inicialmente foi mencionado o posto de saúde avançado, para atendimento e triagem inicial das vítimas. Como o mesmo aí mostrou, o posto de saúde avançado, em apoio às ações de defesa civil aplicadas no Corpo de Bombeiros, ele fica numa condição na zona intermediária. Em particular aqui, à frente dos dois grandes hospitais, o Hospital Santa Teresa, que é o hospital que recebe trauma na região, e o Hospital Nelson de Saerra, que é o hospital que atende a parte do PEGI, que é o Municipal Nelson de Saerra. Então, esse Hospital Santa Teresa tem um ponto e a mobilidade humana também é importante. Então, todas essas características serviram para dimensionar a vinda do hospital de campanha nessa condição que foi montado aqui, para o atendimento inicial e triagem do vídeo.